Olá, meus amigos, tudo bem? Começa agora a 20ª edição do Canelas Podcast. Primeiro programa central das eleições Canelas Podcast. Estamos começando uma série de entrevistas com candidatos a vereador e no final de setembro vou sabatinar aqui os candidatos a vice-prefeito e candidatos a prefeito que aceitarem. O convite está feito a todos eles, aos 6 candidatos e a candidata Eliane, que é a única mulher. Dizer também que estamos planejando aqui no Canelas Podcast fazer um debate entre candidatos a vice-prefeito e um debate entre candidatos a prefeito. Fazer algo bem organizado para a democracia caceirense. À minha frente hoje, um cidadão que é uma pessoa... Valdinei Félix de Macedo, tem 49 anos, é casado e tem 3 filhos. Boa noite, Félix, tudo bem? Boa noite, amigo. Tudo ótimo. Bom, posso te chamar... Eu aqui vou chamá-lo de candidato, para ficar mais formal. Tranquilo. Candidato Félix, para quem não te conhece, olhe para a minha câmera direita e se apresente ao público de Cáceres. Então, meu nome é Valdinei Félix, né? Valdinei Félix de Macedo, família tradicional cacerense. Mais o nome de urna registrado, Valdinei Félix. Sou cacerense, filho de família tradicional. Nasci na fronteira, aqui meu pai tinha fazenda na fronteira, né? Nasci aqui na fazenda Jaraguá, que é destacamento de Corixa ali. E ainda muito criança ainda, meus pais vieram morar na cidade. Sou o 8º de 9 irmãos, né? 9 filhos do casamento dos meus pais. E aí cresci ali na Coab Velha. Então você nasceu numa fazenda. Jogando bola na rua, jogando bolita na Coab Velha ali. Estudei no CEON. Então você nasceu numa fazenda, Félix. Nasci na fazenda. Com parteira? Isso não quer dizer que sou fazendeiro, né? É, verdade. Parteira, minha avó foi a parteira. Sua avó fazia parto lá? Fazia parto. Entendi. Exatamente. E você gosta dessa vida rural ou não? Pra ser bem sincero, como eu cresci na cidade, né? Eu não sou muito fã da vida rural, assim, de viver lá, né? Uhum. A gente gosta, acho que como todo mundo, a gente gosta de visitar, né? A fazenda, sítio, passar 2 dias lá e depois vem embora. Entendi. Eu costumo dizer que eu não gosto de terra nem embaixo da unha. Você é um cara urbano, então. Eu sou um cara urbano. Certo. Félix, você veio morar em Cáceres com qual idade, na cidade? Então, eu era criança mesmo, recém-nascida aí, 8, 9 meses. Certo. O que você lembra da sua infância em Cáceres? Como é que foi? Então, isso que eu tava dizendo, né? A gente cresceu ali na Coab Velha. Aí eu me lembro de jogar bola na rua, né? Fazer golzinho, travinha de chinelo. Ter um campinho do lado de casa, não tinha muitas casas ainda, né? O conjunto habitacional da Coab Velha, por exemplo, estava recém construindo, fazendo, né? Ali tinha muita lagoa, né? Certo. O poder público não tomou conta até hoje, tá cheio de enchente ainda, enfim. Mas eu lembro de muita coisa boa. E me diga uma coisa. Você é dono da Contatos Comunicação Visual. Exatamente. Né? Sim. Faz propagandas, tudo de comunicação visual, física e também a arte só estática, que fala que é a arte então, visual, né? Comunicação visual, material impresso, né? Impressão digital, que é hoje. Mas nem sempre foi assim. Tem uma história bem complexa aí pra... E me diz uma coisa. Você sempre... Eu imagino que para essa profissão tem que ter muita criatividade. Sim. Você sempre se achou uma pessoa muito criativa? Eu mesmo dizer que eu sou criativo fica estranho, mas na verdade, assim, eu sempre soube que eu tinha um talento, né? Uhum. E aí, cara, na verdade, meus irmãos todos sabiam desenhar, alguns deles trabalhavam com desenho técnico, desenho arquitetônico, então eu sempre vivi nesse ambiente de desenho, de leitura, né? Por exemplo, uma curiosidade, Thomas. Pode falar. Antes de continuar falando de talento, uma curiosidade. A minha família era evangélica e a religião que a gente frequentava na época não podia nem assistir televisão. Então, sério? Não podia. Então, você também não assistia? Exato, não podia. Então, o nosso hobby era ler livro. E meu pai comprava muito livro, colecionava aquelas enciclopédias, né? E a gente lia muito. Eu, por exemplo, aprendi a ler e escrever antes de entrar para a escola. A minha irmã me ensinou. A gente lia muito gibi. Vocês são quantos irmãos? E somos 9, né? Bastante gente. 2 já falecidos. E aí, essa história que você falou sobre talento, um cara que tem... Você acha que você tem... Você falou talento? Não, você falou o quê mesmo? Falou... Criatividade. Criatividade.
E aí, como todo mundo lá em casa desenhava, eu também desenhava desenho de gibi, né? Historinha, ficava desenhando no chão. E aí, com 14 anos de idade, cara, eu fiz um cursinho por correspondência. Um curso de desenho, desenho artístico. Nossa audiência não... Se eu não sei, os mais novos não vão saber mesmo. O que é curso por correspondência? Você compra um gibizinho na banca e lá dentro vem uma propaganda de uma escola que faz curso, que fornece os cursos, que vende o curso. Aí você preenche seu nome, pega aquele papelzinho, bota no envelope, põe no correio. Aí vem um boleto para você. Aí você paga o boleto. Isso tudo demora aí uns 30, 40 dias. Aí vem a apostila para você estudar. Você estuda a apostila toda. E no final da apostila tem uma prova. Você tem que fazer a prova, dobra ela, põe no envelope e manda de novo. Na época para São Paulo, né? Uhum. Aí passam uns dias, vem a prova avaliada. Seria por carta. Correspondência tudo seria por carta. correspondência. Carta. É uma carta. Física, literalmente. Certo. E deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu tive essa curiosidade agora aqui. Depois você pode até mandar para nós, a gente expõe lá no meu Instagram. Você já fez muitas artes para empresas de comunicação visual. Já. Você que cria, né, na sua cabeça. Sim. Qual que foi a que você mais gostou? A minha. É? É. E depois da sua? Uma empresa que você fala, essa aqui foi muito boa. Cara, tem um trabalho que a gente fez uma vez. Se quiser me mandar, eu posto nos stories. Eu não tenho mais ele para te mandar. Que pena. Vou explicar. Eu trabalhava numa gráfica Nova Cáceres, da família do COS, do Lazil, meu amigo Domingos Sávia, que é candidato agora no nosso grupo lá. Na coligação. Era da família dele. E aí eu tinha uns 16 anos de idade e eu fiz um trabalho, que era um cartaz da Expo Agro aqui de Cáceres. E aquele trabalho, meu amigo aqui até lembra, acho que você vai lembrar disso. O desafio era o seguinte... Naquele tempo, os cartazes das Expo Agros do Mato Grosso, eles concorriam um prêmio eu não sei se era pela... Uma dessas instituições aí que cuida disso, né? Dos sindicatos. Uhum. E concorria a um prêmio. E aí me deram esse desafio. E eu lembro de acordar cedo num sábado, acho que de manhã, e fui... Cara, era muito jovem, tinha 16 anos. E a gente foi ali no pé da ponte fazer o desenho da ponte. E eu fiz com caneta hidrográfica. Tipo pintura de Van Gogh, assim. Não tô querendo comparar longe, mas só pra você ter uma ideia. Uhum. Aquelas coisinhas tudo rabiscada. Uhum. E eu fiz aquela pintura, ele lembra. Fiz aquela pintura, a caneta. E aquilo de Van Gogh. De Van Gogh, tipo, né? Uhum. E aquilo foi a imagem do cartaz da Expo Agro. De que ano que era a Expo Agro? Pois é, cara. Isso lá em 91. Nossa, ano que eu nasci. É? 91 você tinha quantos anos? 16. 16 ano que então, nasci. em 91. E aí, esse cartaz, ele foi, naquele tempo, ele foi o melhor. Foi considerado o mais criativo e tal. Eu lembro muito bem disso. Era muito jovem. Você lembra disso, né, compadre? Você foi comigo desenhar lá. Você foi. E me diga uma coisa aqui. Mas aí eu também posso citar alguns grandes trabalhos já profissionais. Aí já, por exemplo, eu fiz a logomarca da AgroSeg, do meu amigo Júlio, que agora, né, não está morando mais em casa. A logomarca da AgroSeg, por exemplo. É uma parceria que ele tinha um rascunho que alguém fez para ele, não sei. E ele levou já pra gente fazer um trabalho. Aí já é um estudo de marketing, tudo, né? Envolvido já. Aí já era adulto e tudo. Certo. Mas o senhor, você, candidato, vamos falar bem, de maneira mais formal. É melhor. Deixa eu falar uma coisa pra você. Você se considera um cara profissionalmente, você se considera uma pessoa realizada? Ah, com certeza, cara. Com certeza. Profissionalmente você chegou no topo? Não. Ou você tem vontade de crescer mais? É porque existem duas coisas aí. Uma coisa é a realização pessoal, outra é a realização profissional, né? Acho que a gente nunca tem um topo. O céu é o limite. Por quê? As possibilidades são imensas, são infinitas. De repente eu estou fazendo uma coisa agora, o mundo já mudou amanhã e eu tenho que mudar tudo de novo, recomeçar e avançar sempre. Mas assim, eu e minha família, eu digo, das dificuldades que eu passei na vida, você não está me ouvindo, né, cara? Não, eu tô te ouvindo, mas você sabe que o pessoal manda pergunta, vamos lá. Ah, então tá bom. Das dificuldades que eu passei na vida, o que eu construí para a qualidade de vida da minha família é muito bom. E é por isso que eu sou candidato hoje, cara. Mais do que você imaginava? Talvez
não é mais do que eu imaginava, porque eu sou um cara de muito sonho. Eu sempre imagino grande para ver o que sobra, né? Mas eu acho que é o suficiente. Me diz uma coisa aqui. Deixa eu fazer uma pergunta pro senhor. Fica à vontade. Você. Para você, candidato, porque eu vou chamar todos assim. Eu quero te fazer uma pergunta, que mandaram aqui para mim e estava vendo isso agora. Legal. Por que você quer ser... Por que você decidiu ser candidato a vereador? É uma longa história. Isso vai virar um vídeo curto, pode falar. É uma longa história. Então, eu sou um militante social, um militante político, desde sempre, cara. Desde os meus 16 anos. Lá com 14, 15, 16 anos, a gente montou um clube de serviço de jovens adolescentes no nosso bairro. Uhum. O compadre vai lembrar disso aí. Com 16 anos, nós montamos um clube de serviço. A gente nem sabia Qual o que bairro? era isso. Coab Velha. Mas o que vocês faziam lá? Então, primeiro a gente se reunia, se confraternizava, vivia em harmonia, e dentro desse aspecto que a gente começou a perceber que a gente queria estar sempre junto, a gente desenvolveu, por exemplo, organizava na rua para fazer jogos de vôlei, e tá sempre ali junto, né? A gente viu que naquele tempo já estava tendo esse problema aí com vício, com droga, e aquela turminha estava junto, fazendo outra coisa. E a gente viu que a gente podia também se ajudar em trabalhos escolares. A gente tinha projetos grandes para montar biblioteca, para a galera fazer pesquisa, né? E a gente começou a fazer isso. Por exemplo, a gente percebia que tinha uma família com problema, nós jovens ia lá e, não doava sacolão, porque a gente não tinha dinheiro, mas uma coisinha ou outra a gente fazia. Naquele tempo. Você era o frente disso? Você tinha espírito de liderança? Então, eu cheguei nesse grupo aí, eu não me lembro, eu acho que eu era secretário do grupinho, depois me colocaram como vice-presidente, acho que por causa desse espírito de liderança. Uhum. Eu não podia ser presidente, sabe por quê? Porque a casa da reunião era do presidente. Aí não tinha como, né? Enfim, mas uma coisa importante aí que você perguntou, por que você quer ser vereador, cara? Essas histórias todas de luta, de vivência, de sofrimento, e para construir a vida que eu tenho hoje, demora muito. As pessoas precisam ter qualidade de vida com mais ligeireza, vamos dizer. Com mais pressa, não precisa demorar. A gente precisa dar o mínimo de possibilidade, de oportunidade, para que os jovens possam ter qualidade de vida e apreciar a vida do bem. Não, eu entendo, Félix, mas você tá falando de várias coisas. Mas por que você quer ser vereador? Ah, tá. Simples assim. Porque eu sinto que eu tô pronto para ajudar no que for possível na fiscalização da aplicabilidade dos recursos públicos, do suado dinheirinho que sai do imposto da minha cacunda e dos meus parceiros do comércio. E o que a gente pode esperar de Félix na Câmara Municipal? Exatamente isso que eu estou falando. A fiscalização da aplicabilidade do recurso público como modelo de transformação social. E você não vê isso? Não vejo. Não vi na minha infância. Mas como assim o instrumento de transformação social? Simples. Eu falo, por exemplo, de educação empreendedora. Né? A gente estava conversando agora há pouco. O que seria isso? Hoje existe só escolarização. Ensinar as matérias didáticas, mas sem prática. Sem ensinar a vivência pro cara. Cara, sem desmerecer ninguém, não estou falando mal de professor, nem de metodologia, não é isso. Mas a gente precisa de mais. Por exemplo, o cara sai de uma universidade, de uma faculdade, e ele não sabe o que é empreender um negócio. Um exemplo clássico que a gente sempre fala, eu costumo falar isso aí. Um médico, por exemplo, ele formou. Meu filho é formado medicina. Certo, seu filho é médico, e aí? Ele sai da faculdade de medicina e o que ele sabe fazer? Só medicar. Ele não consegue empreender um negócio e montar uma clínica para ele. Ele não está preparado para esse universo. Só se for autodidata, né? Certo. Ou se tiver um patrocínio para fazer isso para ele. Tá, mas você que está propondo, isso seria uma matéria para ter na grade curricular? Então, lá desde a da pré-escola, isso já está inserido na vida do cidadão. Você defenderia essa tese, então? De uma nova matéria no currículo escolar, é isso? Defendo. Entendi. Para ensinar as crianças a serem empreendedoras. Empreendedoras. E tem muitos aspectos do empreendedorismo. Por exemplo, quando fala empreendedor, todo mundo acha que o cara vai montei um negocinho para mim. Não é isso. Existe empreendedorismo de vários aspectos. Por exemplo, eu sou empreendedor social por natureza. E fui moldado e lapidado ainda por um clube de serviço que eu tive a oportunidade de servir. Certo. Quantas pessoas boas existem por aí
que não aprenderam a ampliar isso que elas têm por natureza no coração delas, né? Por exemplo, nós não somos cidadãos do nosso bairro, da nossa rua ou da nossa cidade. Nós somos cidadãos do mundo. Tá. Vou fazer uma pergunta pro senhor. Você se elegeu vereador, vamos supor, você tomou posse 1º de janeiro. Qual que vai ser a sua metodologia de trabalho? O que você vai fazer de diferente na prática? Então, eu acho que é muita ousadia falar que a gente vai ser diferente, né? Porque na prática você tem que só fazer o que a função de vereador, que é o que já não diferente fazem. Diferente do que não acontece hoje, né? Na função do senhor, isso. Então, por exemplo, o que eu falei aqui no começo, que a coisa da fiscalização. O que os vereadores atuais aí, não vou generalizar, Lógico. porque a gente conhece pessoas boas. Claro. Mas em sua esmagadora maioria, eles não fazem o princípio básico da vereança, que é fiscalizar. Estudar a legislação de como auxiliar o município a adquirir recursos, a melhorar, por exemplo, a nossa... como é que eu digo assim? Para atrair desenvolvimento para a nossa cidade. Que tipo de lei a gente pode... Que mecanismo, que alinhamento político a gente consegue. O senhor pretende, se o senhor ser eleito? Uma pergunta que me ocorreu agora. O senhor vai continuar trabalhando na sua empresa ou sair de lá, ficar a dedicação exclusiva? Na verdade, eu já nem tô, né? Não, quero a campanha, sim. Minha esposa dá conta. Mas seria... Pode ficar à vontade. Sim. Mas agora você está ausente por alguns meses. Lá você vai ficar ausente por 4 anos. A empresa se toca sem você? A empresa se toca. Eu é que não consigo me tocar sem ela. Mas aí você ficaria fazendo as duas coisas. Vou explicar. A minha empresa, ela é um tentáculo de mim mesmo. Eu não consigo viver sem aquilo. Uma coisa que eu criei. Por isso você se afastaria por alguns anos. Ah, claro. Entendi. Sim. Tá Sim. certo. Vamos dar um pequeno break e daqui a pouco a gente volta. Voltando aqui, pessoal, mandar um abraço para nossos patrocinadores, para Nathalie, esposa do meu amigo Milton, da Infinite Story, moda feminina, moda de biquíni, moda íntima. Mandar um abraço aí para Jane Carvalho, da Espaço Baby, meu parceiro Beto, o Helios, meu parceiro que faz camisetas. As camisetas que você vê usar do Canelas Podcast é o Helios que faz. A Triagro Seguradora, do meu parceiro Wagner, do meu parceiro Luquinhas. A Real Festa, do meu parceiro Tiãozinho. A Alessandra Castilho, do Hotel Porto Belo. Ao Flávio do Oriçobo, a melhor comida. Hoje vamos comer uma parmejana lá, deliciosa. Ao professor Flávio, que dá aulas particulares de Química, Física e Biologia. Ao João Renato da Gold Automóveis. A Tato Embalagem, do Tato e da Carol. Ao Lava Jato Top, melhor Lava Jato de Cáceres, ali na Praça Duque de Caxias. A Ivone da Casa São Paulo. A Daiane da Deli Beauty Center. Ao Palácio das Tintas. Ao Alexander do Esquinão Auto Center. E ao meu parceiro Edinho da Espetaria Boi na Brasa. Félix, deixa eu te fazer uma pergunta. Candidato, deixa eu te fazer uma pergunta. Muita gente, quando vai colocar o nome na urna, coloca o nome da empresa privada. A empresa pública não pode, né? Por que você não colocou Félix da Contatos? Não seria mais conhecido assim? Talvez. Cara, minha empresa é uma instituição que eu criei e que gera empregos e cuida de famílias, antes de qualquer coisa. Eu não posso carregar isso como um legado político. Mas, de fato, eu não sou só o Félix da Contatos. Eu já fui o Félix da SEC. Eu já fui o Félix do Rotary. Eu já fui o Félix dos conselhos da prefeitura. Eu já fui o Félix dos bairros. Agora eu sou o Félix de Cáceres. Agora você é o Félix candidato. E eu trago o meu nome, Valdinei Félix, que é um nome de família centenária em Cáceres. Mas você não acha que isso ajudaria mais você? Talvez, mas eu não tenho ambição por ser vereador. Eu tenho ambição pela minha cidade. Não, eu concordo, mas o senhor quer muito ganhar, concorda? Esse muito parece que fica estranho, fica meio pejorativo. Se você não né? ganhar, você vai ficar triste? Lógico, né? Ah, lógico, todo mundo quer ganhar. Mas quando fala muito, né? Parece que você faria qualquer coisa por isso, eu não faria. Entendi. Você tem princípios inegociáveis. Inegociável, exatamente, é isso. Entendi. Deixa eu falar pro senhor aqui. O senhor é um homem empreendedor. Sim. O que Cáceres tem de melhor e como potencializar essas áreas citadas? Que você vai citar. O que Cáceres tem de melhor é o seu povo. Fácil de explicar. Uhum. Por exemplo, nós vivemos num berço cultural gigante. Eu explicava para você outro dia. Uhum. Você pega aqui num raio de 400 quilômetros, todas as cidades do entorno, ninguém tem o que nós temos aqui. Uhum. Cultura, tradição. Todos vivem de Cáceres, se você observar bem.
todas as cidades no entorno não têm a expressão cultural que nós temos aqui. Mas você acha que essa expressão cultural não fica muito remetida só no festival de pesca? De forma nenhuma. Eu nem falei isso. Não, mas não falta explorar mais, quero dizer isso. Ah, bom, então. Isso, agora eu perguntei certo. Nós temos identidade, isso é certo. Uhum. Nós temos os nossos pintores, por exemplo, que as telas que tem aqui só existem aqui. E eu estou falando sobre o aspecto de identidade mesmo, né? Nós temos o nosso rio, nosso pescado, nossos pratos tradicionais, nós temos nossas danças tradicionais. Nós temos até o nosso próprio clima. Mas você pensa que esse clima pode ajudar em quê? Tudo favorece. Veja bem. Quando nós falamos de turismo, uma coisa que eu penso muito, a gente precisa estudar isso para ampliar, melhorar e traduzir em realidade, mas o turismo ele precisa ser mais pulverizado. De que forma? A sociedade toda precisa participar. A cidade toda, todos os cidadãos precisam estar envolvidos quando a gente fala turismo. Quando a gente olha a orla do Rio Paraguai e vê aquele monte de embarcações bonitas e tudo, e as pousadas que ficam muito longe, e o próprio cacerense não conhece. Uhum. Se tivesse uma lancha daquela e uma pousada dessa, pelo menos um por mês, eu fazia um pacote simples para abraçar o cidadão cacerense e ele ter a oportunidade de viver aquilo e falar daquilo. O cacerense não fala porque a maioria não conhece. E aí a gente não tem isso pulverizado. Você chega num posto de gasolina, uma pessoa de fora, e fala, onde que tem uma pousada aqui em casa? O frentista não sabe dizer. Não sabe. Alugar um barco para sair de... Não sabe. Não sabe. Vai lá no Rio que tem uma placa lá. Não sabe dizer o telefone, não tem o contato, enfim. A gente precisa pulverizar, envolver a população no turismo. Para falar do turismo. Se eu te perguntasse, qual que é o jeito Valdinei Félix de fazer política? Então, eu não sou político, eu sou um cidadão que trago comigo as minhas dores de vida, de experiência, de vivência. Então, eu não saberia dizer para você uma resposta exata da sua pergunta, porque eu trago só a minha sinceridade. Eu trago as minhas dores da rua, do empreendedorismo na força, na marra. Você traz a sua ideia, então. Eu trago a minha vivência, exatamente. Certo, mas o senhor, na sua opinião hoje, eu pensei nessa pergunta agora. Qual que é o maior problema de Cáceres? Ah, cara, tem uma coisa que eu vou falar um negócio pra você. Você sabe qual que o maior direito social que existe? É o emprego. Você acha que o maior problema de Cáceres é a falta de emprego? Um dos maiores problemas sociais de Cáceres é o emprego. Mas você diria que em Cáceres não falta mão de obra qualificada? Então, nós temos um polo educacional agora, né? Todo mundo fala nesse polo educacional. E de saúde, né? E de saúde. Muita gente fala. Então, por que nós estamos desqualificados, né? Aí lá, quando eu falava sobre educação empreendedora, é nesse quesito que eu falo. A pessoa, às vezes, ela sai de uma universidade, ela não está preparada para a vida. Ela não tem vocação empreendedora nem de nascença e nem da academia. Entendi, faz sentido. Né? Na sua opinião, Félix, por que Cáceres tem essa comparação com o Nortão? Lucas, Sorriso e Sinop. Por que você acha que você acha que Cáceres não acompanhou esse desenvolvimento? Cidades que têm a minha idade estão mais desenvolvidas que Cáceres. Essa comparação é uma bobagem. Quem faz essa comparação comete um equívoco tremendo, que é o seguinte: nós somos outra realidade, sob todos os aspectos. Desde a nossa, do nosso modelo geográfico, nosso clima, tudo é diferente. Tudo é diferente. Uhum. Então, quando a gente tenta comparar, sobre qual aspecto exatamente? Aí você fala o desenvolvimento. Pô, não dá nem para comparar o agro com a pecuária. Agricultura com a pecuária. Não dá, né? Então, essas cidades, elas têm os modelos dela de desenvolvimento, coisa que, de repente, para nós nem serve. Eu sou cacerense, eu quero emprego para o meu povo, para minha vida, para os meus filhos, para todo mundo, mas eu também não quero que a minha cidade seja invadida por um desenvolvimento sem planejamento, porque também a gente tem que preservar a nossa identidade, né? Os nossos mananciais, tudo isso tem que ser com muito cuidado, estudo. Certo. Agora a gente...
perguntando o que você pode fazer para geração de empregos, se você for eleito vereador. Então, cara, é uma excelente pergunta, né? Quando eu falo sobre educação empreendedora, a gente envolve isso também. Uhum. Eu não sou educador. Talvez eu não seja a melhor pessoa para falar sobre isso, mas eu tenho essa visão. E quando a gente tem a visão, a gente pode convidar as pessoas preparadas para desenvolver essas ideias. E geração de emprego, por exemplo, hoje, o que nós temos na prática, que tem na mão para fazer amanhã? Porque emprego mata a fome, né? E a fome não espera. E aí, por exemplo, há 40 anos nós ouvimos falar de ZPE, né? 30, 40. E dessa coisa toda que eu de verdade não acredito, não é que eu sou contra, mas é que passa tanto tempo que a gente perde a esperança. Mas sobrou a alfândega ali, que é uma realidade. Essa alfândega prontinha e toda preparada já, com toda a legalidade possível, ela pode absorver outros aspectos, por exemplo, os free shop, né? Numa canetada a gente dá um tapa nisso e resolve um monte de coisa aí para melhorar a empregabilidade de Cáceres. Certo. Agora, eu acho que a gente pode ir para a parte política. Vamos falar de política. Sou bom nisso não, mas manda aí. Vamos lá. O senhor quer começar falando... O senhor quer começar falando de política municipal ou nacional? Vamos dar uma pincelada nessa nacional ligeira e voltar para cá, que é mais Cáceres, por favor. Tá bom, vamos lá. Deixa eu falar pro senhor aqui. O senhor se identifica como um cara de direita ou à esquerda? Mais à direita ou mais à esquerda? Nessa polarização absurda e idiota, eu não saberia afirmar para você, mas uma coisa eu tenho certeza, de esquerda eu não sou. Esquerda jamais. Jamais. Nunca. Ou centro e centro-direita. Pois é. Certo. Posso intuir que o senhor votou no Bolsonaro? Exatamente. Votou Bolsonaro. Sim. Votaria de novo? Sim. Votaria. Entendi. Acha que ele foi bem melhor que o Lula? Está sendo melhor que o Lula? Pelo menos ele não foi preso, né? Não, mas falando de gestão. Ah, bom. Aí a gestão que rouba, mas faz, eu não sei. Não, eu vou contar uma história engraçada pra você aqui. Conta, então. bora lá. Eu ouvi uma história engraçada uma vez de um historiador chamado Leandro Carnal. Já ouviu falar? Sim. Um careca? Uhum. Muito bom. Ele contando a história. Ele contou uma história muito engraçada uma vez. É interessante você ouvir, nosso ouvinte. Ele contou a seguinte história. Que tinha uma gerente, uma mulher, acho que era uma mulher, ou um homem, não sei. Era gerente de um restaurante, de um bar. E essa gerente roubava o dono do bar todo dia. Roubava o dono do bar. Aí o dono do bar descobriu e mandou a gerente embora. Em 2, 3 meses o bar quebrou. Aparentemente a mulher que roubava cuidava muito bem do bar, entendeu? Então, mais ou menos o que nós estamos falando aqui. Voltando para essa história. Você que pensa merda que você falou. Não, o Leandro Carnal que falou, mas não é uma história... A pessoa não pode ser... A pessoa não pode ser... Ladrão. Corrupta, mas saber administrar bem? Você acha impossível? Não, pode. Ela pode ser. Agora, se descobrir, tem que ser presa. Não, concordo com o senhor. Pronto, então mas pronto. você pensa que o Lula é melhor que o Bolsonaro em gestão ou não? Isso que eu tô perguntando. O Bolsonaro é cria do Lula, né? Não, mais ou menos. Não, é Não, eu tô perguntando da gestão. O senhor acha candidato? O senhor acha melhor Lula ou Bolsonaro de gestão? Bolsonaro. Entendi. Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Quem rouba não tem minha confiança. Aí quando você fala gestão, você quer apontar números do quê? Educação, desenvolvimento social. Não, esses números eu nem tenho. Então, nem eu. Então não tem Tô como. perguntando a sua opinião. A sua opinião é essa. É. Bolsonaro. Tranquilo. Você acha que... Eu vou fazer uma pergunta pro senhor. Manda. Pro senhor, o presidente Bolsonaro é um homem honesto? Então, eu também não tenho essas informações. Aqui de longe a gente não tem como medir. Esse eu não conheço ele, E né? o presidente Lula é um homem honesto? Esse a gente tem 9 juízes que comprovaram e aumentaram a pena dele. E tá lá na sentença dele que ele foi condenado como ladrão. Sim, mas o Supremo anulou tudo. Ele Não. Um único juiz teve uma decisão monocrática, mas anulou tudo. numa virada de mesa, no tapetão, como fala no futebol. Mas hoje o Lula é inocente igual nós dois. Tanto é que ele é presidente, ele tá elegível. Não, aí é outro assunto. Não, né? Sim. Mas pro senhor, presidente Lula não é um homem honesto, então? Não, eu não vou discutir com o juiz, a justiça, eu respeito a justiça brasileira. Entendi. Para o senhor, o Lula não é um homem honesto? Não, ficou 9-1 na conta. 9 juízes entenderam que ele é ladrão. Mas esse um é o maior que todos. E esse cabeça de ovo, decidiu que ele não é ladrão. Acho que não foi nem esse que você está se referindo que anulou tudo. Não é influência. Mas tá, vamos lá. Bora, segue. Eu pergunto para todos os candidatos, todos os pré-candidatos que vieram aqui, eu vou perguntar para todos os candidatos.
8 de janeiro de 23, movimentos extremistas quebraram a Praça dos Três Poderes. Movimento extremista. Dizem que teve infiltrados da esquerda. Para o senhor, aquele dia foi tentativa de golpe de Estado? Tentaram suprimir a democracia? Um monte de gente com a bandeira enrolada no ombro, umas tiazinhas com a Bíblia no braço. Um cara que derrubou um relógio no chão e foi condenado a 18 anos por tentativa de golpe. O que esse cara fez para pegar 18 anos de cadeia? Não, perfeito. Mas tinha que pegar menos, na sua opinião? Não, depredação de patrimônio público. É, Mas exatamente. pra você não foi terrorismo aquilo? Como é que toma o poder? Não. É muito mais complexo, concordo. Ah, bom. Mas o senhor Muito acha que obrigado. aquelas pessoas que estavam lá, mas as pessoas que estavam lá entrando e quebrando, elas não queriam o golpe? E tem justiça para sentimento? Não, tudo bem. Mas eles estão sendo condenados, essas pessoas. Pelo sentimento? Não, estão sendo condenados por terrorismo, se eu não me engano. Vai, Estão pegando 18 anos. Pois é, porque quebrou um relógio, porque jogou Não, mas uma o mesa relógio na da parede. época de Dom Pedro I, candidato. Não é uma coisa histórica? Tá. Era diferente de você quebrar esse celular meu, de quebrar o relógio do Dom Pedro? Eu não me lembro de terem condenado o Stedley a 18 anos por botar fogo no Ministério da Agricultura. Mas não sei se ele botou fogo, isso é o senhor que tá falando. Botou Tava fogo? Tá na revista, tá no, Ele no se jornal. refere, pra quem não sabe, ao presidente do MST, o Stedley, né? Uhum. Certo. Então vamos lá, esclarecido. Não foi golpe. Não foi tentativa de golpe. Não. Certo. No Réveillon de 2023, o presidente Bolsonaro viajou para os Estados Unidos. Ele não passou a faixa pro presidente Lula. Ele quebrou uma tradição da democracia. Pois é, que burro, né? O que o senhor achou disso, atitude do Bolsonaro? Já falei, burrice. Errado. Cara, a instituição presidencial tem que ser preservada. Preservar a democracia e as nossas tradições. A gente não pode Devia ter fugir. passado a faixa. Lógico, Entendi. lógico. Certo. Candidato, para você, o que aquelas pessoas queriam na frente dos quartéis em Cáceres? Não faço ideia. O senhor não... Mas não eu conheceu tenho... ninguém que foi lá? Mas eu entendo o povo. Eu entendo, de verdade. Eu não fui lá, não participei, Tá. mas eu entendo. Eles queriam o E quê, eles senhora? deveriam ser respeitados. E não tratados como alguns chamam de pateta Mas e de mesmo idiotas. colocar lá SOS, Forças Armadas? Não importa. Eles estavam com tanta revolta e com tanto medo da volta e do retorno da roubalheira de Lula e Dilma, que eles estavam desesperados e não tinha mais outra alternativa a não ser fazer aquele chamamento. Um vereador em Cáceres chamou eles de patetas. Um amigo meu, conheço ele. Entendi. Deixa eu falar uma coisa que, inclusive, ele vai vir aqui daqui uns dias. Cara, gente boa. Vamos lá, então, para ter... Só cometeu essa cagada aí de contra uma manifestação popular legítima. Mas tá tudo Mas certo. ele alega que essas pessoas queriam derrubar o poder. É como? Com a Bíblia, jogando a Bíblia no palácio? Ele vai falar aqui que ele fez. É. Tá. Tá bom. Vamos lá. Última pergunta de questão nacional. O senhor acredita na urna eletrônica? Parece que essa palavra acredita é uma questão de fé. Tem que Porque orar. porque você vai se submeter a ela. Então, O senhor vai aceitar ela se o senhor Se ganhar e se eu- o senhor perder. se eu não confiar na ciência, né, e na tecnologia que o homem desenvolve para facilitar a nossa vida, eu não seria candidato. Responda essa Então você pergunta. acredita na urna eletrônica. Pois é, mas a palavra acredito ficou estranha para Não, mim. então você confia na urna eletrônica. Ah, bom. Você confia na urna Talvez não. eletrônica? Talvez não deva confiar Mas em como quem que é. talvez não? Talvez não deva confiar em quem administra isso, né? Entendi. Entendi. Você não confia. Em quem administra, não. Entendi. Você confia na tecnologia. Confio na tecnologia. Certo. Candidato, voltando agora para falar de município. Por que você escolheu apoiar Francis e Vicente? E não Eliane e Landim, e não Sérgio Arruda e James Cabral? Essa é fácil, muito simples para mim. Algumas pessoas me perguntam isso na rua. Porque na gestão do Francis eu acompanhei de dentro, eu era integrante dos conselhos. Eu ajudei a formar alguns conselhos, dentre eles o PASCOM, por exemplo, que é o Programa do Asfalto Comunitário. Eu fui muito participativo naquilo e ajudei de modo íntegro, porque a minha rua foi uma das primeiras na época que recebeu o modelo do asfalto comunitário, e eu levei aquela experiência para que o conselho pudesse ampliar, para que mais bairros tivessem aquela oportunidade. E a gente conseguiu fazer isso. E aí a minha escolha ela é muito simples. Você pega no cenário agora. Qual é um personagem em Cáceres com capacidade de representar Cáceres em alto nível que não seja o Francis? Mas como assim você quer dizer alto nível? Francis é o único modelo
de político que nós temos que pode enfrentar. E eu vou dizer, a Cuiabania. Que a Cuiabania que determinou todos os outros candidatos. Impôs os outros candidatos. Entendi. Mas você acha o Francis melhor de gestão que Eliane? Sem sombra de dúvida alguma. Dois exemplos para nós. A Eliane levou a sorte, igual o Lula, de pegar depois do Fernando Henrique. Vocês lembram, né? Não, mas você acha que o Francis é bem melhor? Infinitamente. Infinitamente. Eliane é uma boa pessoa, lembrando que Claro, nós estamos falando de modo político, né? Política, Não questiono a pessoa de ninguém. Assim como eu já critiquei o Francis também, a Eliane, mas sempre na questão das ideias políticas, né? Na aplicabilidade do recurso público. Isso a gente vai debater e vou continuar fazendo. Se eu for eleito, eu já conversei isso com o Francis, aí que eu vou cobrar duro, porque eu vou ter o poder da caneta. Tá. Isso só piora, viu? Cadê? Fala comigo, Francis. Tá bom, cuidado. Tá certo. Candidato, o senhor... Uma pergunta que me surgiu agora. Se o senhor ganhar, se o senhor não ganhar, e se o Francis ganhar, se ele te convidasse para você compor o gabinete dele, você aceitaria? Aceitaria, claro. Cara, é uma missão. Qual pasta que tem mais a ver com você? Cara, eu tenho uma ideia que é o seguinte. Quando eu falo sobre educação empreendedora aqui, eu não estou falando para ser clichê de campanha. Eu estou falando de verdade. E aí, por exemplo, uma coisa que eu coloquei até sugestão com o plano de governo do Francis, está inserido lá no manifesto da campanha dele, que é pegar o CAI, que é o Centro de Atendimento ao Empreendedor, e ampliar ele com mais recurso, com mais atendimento, com mais... Ter possibilidade de preparar as pessoas que querem empreender. O MEI, por exemplo, é a porta de entrada do empreendedorismo. O cara que monta um churrasquinho na esquina, ele pode crescer e virar um restaurante, gerar emprego, renda e divisas para o município. Perfeito, candidato. Mas eu pergunto objetivamente, qual secretaria você ocuparia? Qual secretaria você acha que cabe essa aqui que eu estou te falando? Não. Eu vou te falar, não, eu vou te responder. É uma então pergunta. vou perguntar uma. Ah, Saúde, não. não. Não tem nada a ver Não com tem você. informação. Turismo. Nessa área. Talvez. Talvez. Educação. Não, também não. Também não. Também não. Administração. Provável. Sim. Provável. Agricultura. Posso contribuir. Pode contribuir? Posso agricultura? contribuir. Posso. Entendi. A agricultura precisa de modelos empreendedores. Mas acho que você seria melhor em planejamento. Eu ia chegar lá. Mas a Secretaria de Planejamento, ela tem uma visão mais política, Sim. né? Sim. E talvez eu até... Fazenda. Secretaria de Fazenda, Finanças. Finanças, também poderia contribuir. Uhum. É verdade. Então, nesse aspecto aí. Certo. Mas se você ganhar a eleição de vereador... Mas tem uma Secretaria de Desenvolvimento que não funciona. Essa Secretaria de Desenvolvimento, ela precisa de uma parte mais estratégica. Mas se você elegeu vereador, você aceitaria se licenciar por um período para ser secretário? Cara, tudo que for para ajudar a minha cidade, eu tô dentro. Entendi. Vamos lá, então. Candidato, vamos dar mais um break e voltar para o final do nosso programa. Voltando aqui, pessoal, para o nosso final do programa. Félix, vamos lá. Bora. Esse bate-bola meu, que eu sempre faço. Legal. Que nota você dá de 0 a 10 para Jair Bolsonaro? 8. 8. Lula? 0. 0. 0. Michel Temer? 0. Dilma Rousseff? 0. Mauro Mendes, nosso 8. governador? 8. 8. Pedro Tax? 8 também. 7, 8, 7,5. Silval Barbosa? 0. Foi condenado, não? Ah, eu já não sei esses detalhes. Eu também não me lembro. Acho que foi, hein? Se foi condenado, é 0. Tá. Francis Mares? Nota 8. 8. Acima da média, hein? Eliene? 5. 5. Tá bom, né? Tá boa de nota. Doutor Leonardo? Nota 8 também. Túlio Fontes, ex-prefeito? Lembro do Túlio, 7. 7. Ex-prefeito Ricardo Henry? 7 também. 7. Ex-deputado Pedro Henry? 8. 8. Certo. Eu daria 10, mas eu lembro que ele se envolveu no governo Lula aí com os problemas, né? Aí Entendi. ele foi muito útil pra Cássio. Tá certo. Deixa eu perguntar pro senhor.
O Café no Bully fala que tem Cáceres antes e depois de Pedro Henry, então... Concordo totalmente. Por isso que eu dei 8, senão eu daria 0 para todos os condenados. Tá. Deixa eu falar pro senhor. Toda vez que eu te der uma alternativa com o Francis, você vai falar Francis, né? Absoluta certeza. Tá, então num outro universo de uma outra eleição, você vota Francis ou Vicente Palmiro? Daqui 4 anos. Cara, judia, né? Daqui 4 anos, você vota Francis ou Vicente Palmiro? A gente tem que ter um projeto político, né? No momento, a melhor situação é Francis e Vicente Palmiro. Então você não quer responder essa pergunta? Eu posso responder. A gente precisa... O Vicente... Tem que escolher um dos dois, candidato. Ele tá numa pegada muito boa, que vai chegar o momento e vai chegar a vez dele. Então, hoje é Francis. Hoje você votaria Francis. Sim. Daqui 4 anos você não sabe. Daqui 4 anos eu não sei. Certo. Nessa eleição vai que saio eu, candidato a prefeito. Nessa eleição de agora, você votaria... Pode ser você. Nessa eleição de agora, você votaria... Na sua visão, você votaria Sérgio ou Eliene? Caramba, hein? Tá difícil, hein? O Sérgio não dá pra votar porque ele tá com o vice do PT, né? Uhum. Então, Eliene. A Eliene dei nota 5, tá difícil. Melhor não responder. Não responde. Não respondo. Você votaria Vicente Palmiro ou Sérgio Arruda? Vicente. Vicente. Você vota Eliene ou James Cabral? Não, vou ter que apertar o nulo, branco, chutar a urna, tirar da tomada. Você vota Dr. Leonardo ou Túlio Fontes? Dr. Leonardo. Dr. Leonardo ou Eliene? Dr. Leonardo, meu amigo. Túlio ou Eliene? Túlio. Certo. Você vota Lula ou Dilma? Chuta a urna, tira da tomada, apaga a luz. Lula ou Temer? Mesma coisa, tá difícil. Não escolhe o Temer? Não. Temer não saio de casa, eu pago a multa. Temer ou Dilma? Pago a multa. Bolsonaro ou Tarcísio de Freitas? Tarcisão agora, hein? Tarcísio. Melhor que Bolsonaro. Infinitamente. Tarcísio ou Michele Bolsonaro? Tarcísio. Para governador daqui 2 anos, você vota Otaviano Pivetta ou Janaína Riva? Otaviano Pivetta. Otaviano Pivetta? Uhum. Nem sei de que partido ele é. De que partido ele é? É do Republicano, seu vice-presidente, vice-governador. É isso mesmo. Você vota nele. Votaria. Você gosta do estilo dele? Na condição aí, Sim. Entendi. Isso aqui, vamos lá passar pro pessoal conhecer o senhor da intimidade. Põe uns caras bons aí, pô. Essa pergunta surgiu agora, você falou isso. Quem é seu ídolo na política? Cara, eu tenho um ídolo na política que ninguém vai entender. Getúlio Vargas. Entendi. Legal. Né? Legal. Depois vou emprestar um livro para você ler, tem ele lá em casa. O nome do livro é O Homem que Matou Getúlio Vargas, do Jô Soares. É uma sátira que ele faz. Uma sátira não, é um conto que ele faz de uma pessoa, um anarquista. Quero ler mesmo, já até ouvi falar desse livro. Que assassinou o Getúlio Vargas. O Homem que Matou Getúlio Vargas. Todos os livros do Jô Soares eu já li, muito bom. E os contos dele. Ele escreveu 4 livros bem famosos. Sim. Então, Getúlio Vargas. Sim. E se for política internacional? Alguém? Cara, num determinado momento da minha vida, eu era muito jovem e eu lembro de um cara que foi ator de cinema e se transformou num dos maiores presidentes dos Estados Unidos, que foi Donald Reagan. Ronald Reagan. Ronald Reagan. Falou Donald. É Donald Reagan, famosíssimo. Ronald Reagan. Extrema direita. Exatamente. Foi bem, se não me engano, foi em 60, 70, e ele era conservador. Foi na época do Festival de Woodstock, do sexo, drogas, rock and roll, amor livre. E ele contestava tudo isso. Exatamente. Na época dos hippies, movimento hippie. Exatamente. Eu acho até, vou falar aqui pra gente quebrar esse protocolo. Deixa eu ver aqui se eu lembro. Ronald Reagan. Ele era do Partido Republicanos, né? Deixa eu ver aqui se eu lembro. Lembro até da Nancy Reagan, esposa do Ronald Reagan. Você nunca ouviu falar, amor? Já ouviu falar, compadre? Lembrando o que você acabou de falar, né? Uma das frases dele. Acredito que o melhor programa social é um emprego. Ele falou. Mas é outra coisa. Vou ver se eu acho aqui. Só um minutinho. O bom é que ele arruma a pergunta ao vivo aqui.
Ah, e Ronald Reagan mesmo. Ele era tão conservador. Olha a frase dele. Sabia que era dele, ó. Ele alfinetando os hippies. Vou até printar isso aqui. Hippie é alguém que parece com o Tarzan, caminha como a Jane e cheira como a Cheetah. Quer ver o tempo que ele foi Ele era presidente? incisivo, né? Ele Não dava voltas, não. foi presidente, quer ver? Deixa eu ver o tempo do governo dele. 84? Ronald Reagan. 81, 89. É. Bem nesse tempo. Ele foi governador da Califórnia antes Sim. e tal. Beleza. Vamos lá, então. Candidato para conhecer o senhor na intimidade. Candidato, qual é o filme da sua vida? Tem 2. Ou que você mais gostou de ver? Uhum. Tem um que se chama Cidade dos Anjos e outro é o The Wall, do Pink Floyd. The Wall do Pink Floyd e Cidade dos Anjos. Isso. Vou assistir esse depois. Eu gosto de um monte, né? Eu citaria 50 filmes aqui, adoro filme. Um livro. Cara, tem um livro, cara, que esse livro é fantástico. É da editora Pensamento. Esqueci o nome do autor aqui agora. Enfim, editora Pensamento. O nome do livro é Hei de Vencer. Hei de Vencer. Tá. Uma música. Cara, minhas músicas sempre foram músicas nacionais. E eu tive uma picada da política. Você assistiu o filme do Homem-Aranha? Que a aranha picou o Peter Parker, ele virou o Homem-Aranha? Uhum. As letras e músicas de Renato Russo me deu essa picada política. Uma delas é Índios. Índios, que o James Cabral, por coincidência, falou a mesma música. Primeira vez que eu ouvi a música Índios foi com o James Cabral. Certo. Um ídolo? Renato Russo. Um medo? Cara, eu tenho medo de ficar sozinho. Um sonho? Cara, meu sonho é que todas as pessoas tenham a mesma oportunidade que eu tive de realizar minhas coisas. Certo. Esse aspecto. Candidato, pautas polêmicas e para encerrar. Manda. Contra ou a favor? O senhor é contra ou a favor de descriminalizar o aborto? Então, é um assunto que eu não estudei, não tenho conhecimento. Não quer responder. Não consigo responder. O senhor é contra ou a favor do casamento homoafetivo? As pessoas têm que ser felizes do jeito que elas quiserem, a vida delas. O senhor é contra ou a favor da redução da maioridade penal para 16? Nós já vivemos isso na nossa república, né? Não. Já. Se o jovem de 16 a 17 anos comete homicídio, não. Julgado por... Lá no Brasil Império, já tiveram... teve isso, quer dizer. Nós tivemos do Dom Pedro. Nós tivemos isso, exatamente, que ele tinha 9 anos de idade para assumir o trono. Assumiu com 14, eu acho, né? 14. É o golpe da maioridade. Isso, exatamente. Mas você é a favor de reduzir? Para casos específicos, sim. Não para tudo, então? Não para tudo. Ah, tá bem específico. Entendi. Então, geral é contra. Pois é. Certo? Você gosta de ser incisivo, né? Não, ninguém entendeu o que o senhor está falando, senão não pode... Mas a gente não pode ter dúvida. Então você certo. É contra? Sim. Contra. Tá bom. Você é a favor como exceção. Pronto. Exato. Resumido. Em casos de crime hediondo. Certo. O senhor é contra... O hediondo tem várias peculiaridades. Pois é. Equiparado a hediondo e tal. O senhor é contra ou a favor de descriminalizar a maconha? Cara, tudo que é droga é uma droga, né? Tem que ser proibido. Contra. Então, a outra pergunta seria a droga. Seria contra também. Tudo que é droga tem que ser O proibido. senhor é contra ou a favor de cotas sociais em vestibulares? Ou em concursos públicos? Cara, eu não posso ser contra as conquistas das classes, mas eu tenho uma avaliação que é o seguinte. Eu também queria uma cota pra chiquitana aqui da fronteira, que eu sou. Não, mas vamos lá, candidato. O senhor é contra ou a favor? Eu não posso ser contra as conquistas sociais, cara. Então você é a favor. Não, eu não sou a favor também. Ué? Pois é, tá vendo como é difícil? Então você não quer responder. É difícil de responder uma coisa aqui. Então não quer responder. Agora, o senhor é contra ou a favor de cotas raciais? É a mesma pergunta. Não tem resposta. Não tem resposta. Por exemplo, a galera vem lá com histórico de negro, escravidão, etc. Dívida, como que é? Histórica, né? Vem com essa coisa de dívida aí. O senhor é contra? E aí, quem é que tem a melanina pra medir isso? Tá, então o senhor é contra. Eu sou preto. Minha pele é preta. Mas o meu cabelo não é enrolado. Acho que o senhor é mais pardo. Então, e aí, pardo também não tem direito? Não, mas eu estou perguntando a sua opinião. Pois é. Então o senhor não quer responder sobre as cotas? Eu prefiro não responder, porque assim, tem um monte de gente que acha que suas conquistas estão boas. Então tá bom pra eles, tá bom pra todo mundo. O senhor é contra ou a favor da pena de morte? Então, eu sou contra a morte, sou a favor da vida. Contra. Sim. O senhor é contra ou a favor da prisão perpétua? Prisão perpétua a gente tem que analisar, né? Tem uns vagabundos aí que não merecem conviver em sociedade.
Então você é a favor. Sou a favor da prisão perpétua. O senhor é contra ou a favor de taxar igrejas? Cara, as igrejas Inclusive, têm... perguntar, uma curiosidade, o senhor quiser falar da sua religião um pouco? Se o senhor tiver religião? Cara, eu acredito em Deus. Eu nasci e cresci em igreja evangélica. Imagina. Hoje eu não frequento numa igreja, mas a minha esposa é católica. A gente casou na igreja Mas você é católica. cristão. Você acredita em Jesus Cristo. Sim. E que ele viveu 2024 anos e tal. Isso você acredita. Tem alguns questionamentos aí, né? Entendi. Mas você acredita em Deus? Claro. Tá. Deus é único. Agora, a questão das igrejas, cara, a igreja faz um trabalho que os governos não fazem. Trabalho cara. social, né? A gente tem que reconhecer isso das igrejas e Tá dar um mérito para então elas. você é contra disso. taxar igrejas. Sou contra. O senhor é contra ou a favor ricos pagarem mensalidade de faculdade pública? É Sempre dou esse exemplo, né? O Mauro Mendes, milionário, governador, a filha ia fazer medicina na Unemate. É uma bobagem, né, cara? Se ela passou no vestibular, pronto. Você é Por que ela é diferente? Tá certo. Candidato, pra mim ter esclarecido, agradecer demais. Última pergunta que eu vou te fazer. Antes de despedir, eu falar dos patrocinadores. Pode falar antes de eu falar? Qual é o seu... Vou perguntar novamente pra você. Manda. Por que você quer ser vereador, Félix? Assim, responde na minha câmera direita. Então, eu quero ser vereador porque eu trago comigo a experiência de uma vida e de todos os lugares por onde eu passei, nas atividades sociais que eu vivi, eu não vi na minha cidade ser atendido como deveria, por exemplo, quando eu fui presidente da associação comercial. Levar as demandas para a Câmara e aquilo não ser sequer analisado como deveria. Eu fiquei 10 anos no Rotary e o assistencialismo que a gente fazia lá era gigante e é um trabalho muito lindo e a gente não vê a participação do setor público envolvido na ação social como deveria. Eu montei uma empresa com muita dificuldade, sem nenhum tipo de apoio, não estou dizendo financeiro, mas nenhum tipo de incentivo ao empreendedorismo. Cara, você montar uma empresa, só um louco mesmo, só um doido mesmo. Botar eu e minha família para gerar um negócio. E dali gerar mais emprego e sustentar mais famílias. Cara, isso é lindo. A sociedade vive disso. E as pessoas acham que empreender é só montar um negocinho. Certo, mas E não é. Por que o senhor quer entrar na política? Por isso, cara. Porque eu preciso... Eu entendo que a política ela tem o poder da transformação social. A gente pode fazer melhorias gigantescas. Mas vindo pra cá, você me contava que as pessoas pediam pra você sair e tal. Você nunca Pediam quis. muito. Nesses 20 anos de participação ativa nos diversos órgãos da sociedade, né? Igual eu falei aqui nos conselhos, nos clubes de serviço, nas associações, seja em ministérios de igreja, que a gente participa muito, eu, minha esposa, minha família, meus filhos. E eu já fui convidado diversas vezes. Eu nunca quis, mas agora por que eu estou pronto e eu me sinto pronto? A minha empresa funciona sozinha, meus filhos estão crescidos, formados. O Alan, meu filho mais velho, já formou em medicina. O Heitor, que é o filho do meio, está no 5º ano de medicina. Lá na Bolívia. Isso. O Igor é um atleta, está com 17 anos, mas já sabe o que é da vida, porque teve essa vivência, esse preparo dentro da minha casa. Certo. Né? Então eu estou pronto para contribuir ainda mais do que eu já fiz para a minha cidade. Né? Tá certo. Félix, eu vou falar dos meus patrocinadores e abro para você encerrar. Mandar um abraço pro Edinho da Espetaria Boi na Brasa. Mandar um abraço aí para a Daiane do Salão Adélia Beauty Center, melhor salão de beleza de Cáceres. Um abraço pro pessoal do Palácio das Tintas. O Alexander do Esquinão Auto Center. Mandar um abraço pro pessoal da Lava Jato Top, lá na Praça Duque de Caxias. Para Tato Embalagem e toda a equipe. Gold Automóveis, do meu parceiro João Renato. Professor Flávio, que dá aulas de Química, Física e Biologia particulares. O Orisoba, lá onde nós vamos comer uma parmejana, lá do meu parceiro Flávio. Mandar um abraço para a Alessandra do Hotel Porto Belo, Alessandra Castilho. O Tiãozinho da Real Festa. Pro Wagner e o Luquinhas da Triagro Seguros. Tudo para seu veículo, fazenda, imóvel, seguro de vida também. Hélios, meu parceiro que faz camisetas, as camisetas que está escrito Canelas Podcast, é ele que faz. Para minha parceira Ivone da Casa São Paulo.
Para minha parceira Jane Carvalho e seu esposo Beto Produções do Espaço Baby, que tem um berçário e um hotelzinho ali próximo à escola QI. Mandar um abraço pro pessoal, por fim, da Nathalie Nespoli, esposa do meu amigo Hamilton Lobo, competente advogado, da Infinite Story, tudo para sua moda banho, moda íntima, moda praia para as mulheres, só roupa de mulher ali no centro da cidade. É isso, Félix, obrigado, boa sorte na sua eleição. O número é 25125, né? Valdinei Félix que vai estar na urna, né? Exatamente. Não é Félix da Contatos, né? Valdinei Félix. Valdinei Félix. Na urna. 25125. A câmera é sua. Manda uma reflexão se você quiser, algo assim. Seu último recado pro povo de Cáceres. Amigo eleitor, este número 25125 traz uma reflexão para vocês. É uma receita, na verdade, de como eu voto. Como eu votei, como eu votaria, como você deve votar. Eu já errei meu voto. Eu já votei em... fulano é bonzinho, é meu amigo. Ele tem uma qualidade excelente de ser meu amigo. Mas às vezes eu votar só porque é meu amigo, essa pessoa não está preparada para fazer o que precisa ser feito. Às vezes a gente apoia uma pessoa porque, fulano é um advogado, nada contra os advogados, estou dando um exemplo aqui. Fulano é um bom advogado, mas ele não está pronto para a gestão pública. Ele não tem preparo, conhecimento, vivência e nem sentimento da coisa pública. Quando você for apertar os números do seu candidato, avalie isso. Não vote só porque é seu vizinho, só porque é seu amigo, só porque é bonito, só porque é isso, só porque é aquilo. A questão pública é muito séria. Quem me conhece na vida real sabe que eu sou um cara muito brincalhão, brinco com tudo, eu gosto de levar a vida leve, mas na coisa pública ela precisa ser séria. Quem me acompanha nas redes sociais deve perceber o quanto eu faço essas cobranças e é por isso que eu falo, hoje eu trago essa reflexão. Não vote só porque o cara é bonzinho, porque não sei o quê, essas historinhas, não é isso. O cara tem que ter... Quando fala, é por amor a Cáceres, você já observou se esse cara que fala isso, se ele tem um histórico de dedicação real, verdadeira e aplicada na cidade? Se ele tem uma vivência no seu bairro de defender os interesses da sua comunidade? Ou é só agora na campanha que ele é bonzinho, que ele está nas redes sociais, é um personagem bonitinho? Então, vota, quando a gente fala vote com consciência, é isso. É você botar lá no cara que vai ter como diz as pessoas, que vai ter o poder de assinar. Tem que votar na pessoa que vai saber analisar, saber ler um documento, interpretar uma lei, que tem boa vontade, que já tem um histórico de participação na comunidade. Esse é o voto assertivo. É assim que eu voto. Eu recomendo você votar desse jeito. Maravilha. Esse é o seu último recado? Sim, eu quero agradecer aqui, Thomas, que é o seguinte. Para mim, aceitar esse convite de ser candidato, colocar meu nome à apreciação da população, eu tenho do meu lado a minha esposa Marli, meus filhos, meus amigos, e eu não conseguiria ir sozinho. Legal, todo mundo que está emocionado, parabéns, boa eleição. Se você ganhar, tá convidado a voltar em outubro aqui, tá bom? Na primeira semana eu devo trazer o prefeito ou a prefeita eleito. Eu e Francis vamos estar aqui. Eu, Francis e Vicente. Félix com Francis e Vicente para vencer. Tá, joia. Um abraço. Boa sorte. Valeu, amigão. Tchau, tchau. Valeu.